E aí, já pararam para pensar que, não muito tempo atrás, uma empresa era vista como uma máquina, sabe? Com peças, engrenagens, tudo bem previsível. E hoje? Hoje a gente fala delas como se fossem organismos vivos, que precisam se adaptar o tempo todo para sobreviver. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar de cabeça nessa jornada, nessa evolução da teoria da administração. Pois é, como é que a gente saiu daquela imagem clássica da linha de montagem super rígida e chegou no home office, no trabalho flexível? A chave para entender isso tudo está justamente na evolução do pensamento, de como organizar pessoas, de como gerenciar. Então, vamos juntos desvendar essa história para sacar como o mundo do trabalho chegou até aqui. Ok, para a gente alinhar as coisas aqui. O que é essa tal de Teoria Geral da Administração, a TGA? Pensa nela como a biografia da gestão. É basicamente o compilado de todas as grandes ideias e dos pensadores que foram aos poucos montando o que a gente entende por empresa hoje. É o nosso ponto de partida. Então, vamos lá. Nossa viagem no tempo começa lá no início do século XX. A Revolução Industrial estava a todo vapor, o mundo mudando numa velocidade alucinante. Mas, se a gente olhasse para dentro das fábricas, a coisa era bem diferente. A palavra de ordem era uma só: caos. Tenta imaginar a cena. Cada operário fazia o trabalho do seu próprio jeito. Não tinha padrão, não tinha método, o desperdício de tempo e material era absurdo. E aí, claro, os engenheiros da época olharam para aquela bagunça toda e pensaram: não, peraí, a gente precisa colocar ordem na casa. E foi justamente dessa necessidade de ordem que nasceram duas visões, duas lentes diferentes para olhar o mesmo problema. De um lado, lá nos Estados Unidos, tinha o Frederick Taylor. Ele olhou para o chão de fábrica, para as tarefas, para o micro. A lógica dele era: vamos otimizar cada movimento do trabalhador, de baixo para cima. Se cada peça funcionar perfeitamente, a máquina toda funciona. Já do outro lado do oceano, na França, o Henry Fayol pensou o contrário, de cima para baixo. Ele disse: não, o problema está na estrutura, na gestão. Se a gente organizar o esqueleto da empresa primeiro, os músculos, que são as tarefas, vão se encaixar. Agora, o interessante é que, mesmo sendo bem diferentes, essas duas abordagens tinham uma coisa em comum. Uma visão, vamos dizer, bem simplista do ser humano. Para eles, o trabalhador era o tal do homo economicus, o homem econômico. Ou seja, a única coisa que motivava alguém a trabalhar era dinheiro, grana. Uma ideia bem direta, né? E que, como a gente vai ver logo mais, não ia durar muito tempo sem ser contestada. Mas essa busca pela organização perfeita, pela máquina azeitada, ela não parou por aí não. O próximo passo foi ainda mais ambicioso. A ideia era criar um sistema, uma máquina organizacional à prova de erros. E a base para isso não seria mais só a tarefa ou a estrutura, mas sim regras. Regras racionais e impessoais. E é aí que entra em cena a famosa burocracia. E olha, é importante dizer, quando a gente ouve burocracia hoje, já pensa em coisa ruim, em lentidão. Mas para o sociólogo Max Weber, a ideia original era genial. Pensa só, um sistema totalmente racional. As decisões não dependeriam do humor do chefe, mas de regras claras. Promoção, só por mérito, nada de quem indica. O objetivo final era ter a máxima eficiência possível, com tudo funcionando de um jeito previsível, feito um relógio suíço. Só que, na prática, a história foi outra. Sabe quando a ferramenta se torna mais importante que o trabalho? Foi isso que aconteceu. O que era para ser um meio para atingir a eficiência, virou um fim em si mesmo. O pessoal se apegou tanto, mas tanto às regras, que acabou esquecendo o porquê de elas existirem. E aquele sistema que foi criado para ser ágil, acabou virando um monstro lento, pesado, que odiava qualquer tipo de mudança. Essas são as famosas disfunções. E é exatamente a isso que a gente se refere hoje quando reclama da burocracia. Então, percebe o padrão? Até este momento, todo mundo olhava para uma organização e via o quê? Uma máquina, um sistema fechado, isolado do mundo. Mas aí veio uma ideia de um lugar totalmente diferente, da biologia, que ia virar o jogo. E a pergunta era simples, mas revolucionária. E se as empresas não fossem máquinas, mas sim organismos vivos? Aí que está o pulo do gato. Todas as teorias anteriores, Taylor, Fayol, Weber, estavam obcecadas com o que acontecia da porta para dentro da fábrica. O foco era totalmente interno. Era como tentar estudar um peixe sem levar em conta a água onde ele vive. Elas simplesmente ignoravam o mercado, os clientes, os concorrentes, a política, a sociedade, ou seja, ignoravam o mundo lá fora. E foi a teoria de sistemas que veio e, pá, quebrou esse modelo. Ela disse o seguinte:
Uma organização não é um sistema fechado, é um sistema aberto. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela está o tempo todo trocando com o ambiente. Ela pega recursos de fora, matéria-prima, informação, pessoas, processa isso tudo lá dentro e devolve para o mundo em forma de produtos e serviços. E o mais importante, para sobreviver, ela precisa interagir, se adaptar a esse mundo. E com essa teoria vieram os conceitos que parecem complicados, mas que são super poderosos. Por exemplo, entropia. É a tendência natural de tudo ir para o caos, para a desordem. Se uma empresa não se renova, ela morre. Simples assim. Equifinalidade, essa é ótima. Ela acaba com aquela ideia de que só tem um jeito certo de fazer as coisas. Não, dá para chegar no mesmo objetivo por vários caminhos diferentes. E por fim, a morfogênese, que talvez seja a mais legal de todas. É a capacidade que a empresa tem de mudar de forma, de evoluir, de se adaptar. É a sobrevivência na prática. Bom, vamos dar uma olhada para trás e juntar as peças do quebra-cabeça. A gente viu que a gestão começou com uma obsessão total pela ordem interna, por controlar cada detalhe, e evoluiu por uma consciência de que o mais importante é, na verdade, a capacidade de se adaptar a um mundo que não para de mudar. Se a gente colocar numa linha do tempo, fica bem claro, né? Lá no começo do século XX, a abordagem clássica, com o foco total na ordem. Depois, ali pelos anos 40, a teoria da burocracia, com o foco em regras para garantir essa ordem. E aí, nos anos 50 e 60, a grande virada, a teoria de sistemas, que botou o foco na adaptação. E aqui está o grande insight, a ficha que tem que cair. Nenhuma dessas teorias estava errada. Pelo contrário, cada uma foi uma solução brilhante para os problemas do seu tempo. Elas não se cancelam, na verdade elas se somam. Pensa nelas como camadas geológicas que juntas formam o terreno onde as empresas de hoje são construídas. E tudo isso nos traz até o agora. E a pergunta que fica no ar é: se o nosso ambiente hoje é de inteligência artificial, de trabalho remoto, de mudanças que acontecem numa velocidade que a gente mal consegue acompanhar, qual vai ser a próxima grande teoria da gestão? Qual vai ser a próxima camada dessa história? Fica aí a provocação para a gente pensar. Porque, como a gente acabou de ver, essa evolução, ela com certeza está longe de acabar.